Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de operações básicas com vírgula. Aqui nós vamos estudar as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, e vamos trabalhar elas com a vírgula. Não vamos trabalhar ela de forma inteira, então somar números 1 mais 1, 2 vezes 3, 6 dividido por 2, a gente não vai entrar nisso porque é muito básico. No entanto, essas operações básicas com a vírgula são de grande importância e é isso que vai ser o nosso ponto de atenção. Para começar, eu quero dar uma olhada com vocês nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem, nós estamos vendo os números decimais. Aqui nós vamos reparar que tem um pontinho e tem uma vírgula. Nosso ponto de atenção vai ser essa vírgula do decimal e nas denominações de cada um desses números, tanto para a esquerda quanto para a direita. Repara que para a esquerda o primeiro número representa a unidade, o segundo vai representar dezena, o terceiro centena, o quarto unidade de milhar. E aí a gente vai seguindo. Então se eu tiver mais um aqui, por exemplo, um 5, esse 5 vai ser o quê? Vai ser ó, dezena de milhar. Aí só tem um 6 aqui. Bom, aí vai ser centena de milhar. Ok? E aí a gente vai indo para milhar, milhão, bilhão e assim por diante. Já para a direita da vírgula, presta atenção que a palavra é muito parecida, porque eu vou diminuir a unidade. Então, o primeiro número que vier aqui ele vai representar um décimo. Então, aqui eu tenho 5 décimos. O segundo número representa um centésimo. O terceiro número representa um milésimo. E assim a gente vai diminuindo da mesma forma que aumentamos para a esquerda. Então, para a esquerda, nós vamos aumentar um número e sempre que nós andarmos 3 números, a gente coloca um ponto. A mesma coisa vai acontecer para a direita. Depois da vírgula, que é o nosso marco zero, digamos assim, da unidade, que é a partir de onde nós olhamos, para a direita e para a esquerda, nós vamos colocar pontos a cada 3 números que andarmos. Beleza? Então, é a partir disso aqui que a gente vai... nós vamos analisar. E o que é importante você olhar para essa sequência é entender o seguinte: quando nós formos principalmente somar e subtrair números com decimais, com vírgula, nós precisamos colocar os números embaixo um do outro, de modo que a unidade de um encaixe com a unidade do outro, que a centena de um encaixe com a centena do outro, que o centésimo de um encaixe com o centésimo do outro. Então, por isso que é importante ter noção disso, que vai todo mundo a partir da vírgula e as definições deles. Na verdade, você nem precisa lembrar dos nomes. O que você precisa entender é que o marco é a vírgula e meio que encaixar eles de acordo com a vírgula. Beleza? Então, é isso que estaremos fazendo agora. Então vamos olhar a primeira operação básica, a soma. Para a soma, lembra do que eu falei? A gente precisa distribuir o quê? As parcelas de modo a ficar ó, vírgula sobre vírgula. Então repara aqui essa operação. Eu tenho 2,73 mais 1,12. Então eu tenho que montar, e aqui na soma não vai importar se eu coloco maior ou menor em cima ou embaixo. Vamos colocar assim, por notação, para depois na subtração a gente não ter que mudar. Coloca o maior em cima, tá? Mas na soma não é obrigatório. Colocamos o maior em cima. Você escreve o maior sem se preocupar nas posições. Aí o que você vai fazer é pegar o segundo número e encaixar de modo que, ó, vírgula sobre vírgula. Então, o primeiro da esquerda é a unidade, o primeiro da esquerda é a unidade. O primeiro da direita vai ser o décimo, o primeiro da direita é o décimo. Segundo da direita é o centésimo, segundo da direita é o centésimo. E aí aqui nós temos a nossa conta armada montada. Aí é só fazer agora a soma, né? 3 mais 2 dá 5. 7 mais 1 dá 8. 2 mais 1 dá 3. E aí se você encaixou vírgula sobre vírgula, é só vir aqui e colocar. Aí você vai pensar assim, tá, tudo bem. O que acontece se eu fizer uma soma em que a soma dá mais do que 9, então dá 10, 11, 12, 13 e qualquer outro valor acima?
Quando isso acontecer, você coloca, então suponha que você tem aqui, ó, você fez a soma, e seja esse número assim, ó, 2,73, e aqui é 1,62. Vamos só mudar o décimo. Então vai ficar assim, ó, 2 mais 3 dá 5, 7 mais 6 dá 13. Bom, o que você faz? No número 13, você vai pegar o número da direita, colocar ele embaixo, e o número da esquerda você sobe ele para a próxima casinha. Aí depois você vai somar. Então, ó, ele soma com a outra sequência. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. E aí, se você colocou vírgula sobre vírgula, 4. Aí você coloca a vírgula ali ao lado do 4. Beleza? É assim que nós vamos fazer. Então, nós vamos adicionar o valor da dezena. Aqui, ó, vamos adicionar o valor da dezena quando a soma da parcela passar de 9. E aí nós temos alguns exemplos aqui para podermos fazer a conta. O que eu quero com vocês discutir agora rapidinho é a ideia do que eu falei. Na soma não importa se você coloca o maior em cima ou embaixo, tem que dar o mesmo valor. Já na subtração isso vai ter diferença. Então assim, o que eu recomendo meus alunos, depois que você ganha propriedade disso, você faz do jeito que você quiser. Mas enquanto você está aprendendo as regras, coloca sempre o maior em cima para que você não confunda a hora que chegar na subtração. Então aqui, ó, vamos fazer essa conta rapidinho. 3 mais 2, 5. 7 mais 1, 8. 2 mais 1, 3. E agora o da direita. 2 mais 3, 5. 1 mais 7, 8. 1 mais 2, 3. Mesmo valor. Eles são iguais. Beleza? Então, soma, monta, arma de modo a deixar vírgula sobre vírgula e faz a soma. Passou de 9, adiciona o número da esquerda na próxima coluna para você somar. Chique? É isso. E agora aqui na subtração é o seguinte. Nós vamos distribuir de novo de modo a ficar vírgula sobre vírgula. E preferencialmente nós queremos deixar o maior valor em cima. Isso facilita o nosso cálculo. Ok? Isso não é regra, mas facilita o nosso cálculo. Então, se eu for fazer essa subtração agora com esses valores, veja só como que vai ficar. 3 menos 2 é 1. 7 menos 1 é 6. E 2 menos 1 é 1. Você colocou vírgula sobre vírgula, é só passar a vírgula na coluna rente. Então, o que nós vamos fazer aqui é subtrair parcelas semelhantes, da mesma forma que nós somamos parcelas semelhantes. E aí tem uma coisinha, que é a seguinte. O que acontece se o número de baixo for maior do que o número de cima? Será que eu ponho negativo? Como será que eu faço? Por isso que a gente comentou que é interessante que você deixe o número maior na parte de cima. Na parte de cima, porque aí você vai diminuir a quantidade de vezes em que isso aqui vai acontecer. Isso facilita a sua conta e torna ela mais rápida. O que acontece quando eu tenho o meu número de baixo maior do que o número de cima? Você vai fazer o seguinte. Você vai ter que emprestar na coluna da esquerda. Isso quer dizer que se o de baixo, no caso 5, é maior do que o 4, eu não posso fazer essa divisão dessa forma armada. Então o que eu preciso fazer é, eu vou para a coluna da esquerda, no de cima, eu vou emprestar uma unidade. Então se eu empresto uma, eu tinha 7, emprestei uma, agora o 7 virou 6. E essa uma unidade, só cuidado, embora eu tenha retirado 1 daqui, mas eu tirei 1 da dezena. Então, quando eu jogo 1 da dezena lá para o 4, é uma dezena que eu estou jogando para ele. Então, o 4 não vira 5, ele vira 14, porque eu peguei o número 4, que é a unidade, na classificação da unidade, e adicionei uma dezena nele. Então, o 4 com uma dezena vira 14. Ok? Então, eu tiro 1 da dezena, mas na hora de jogar lá, ele vai somar, não 1, mas ele vai somar uma dezena. Por isso que fica 14. Agora, você faz a conta. 14 menos 5, isso aqui dá 9. 6 menos 5 dá 1. 5 menos 3 dá 2, vírgula sobre vírgula. É só passar a vírgula na coluna. Ok? Então é isso que você vai fazer. Se o de baixo for maior, precisa emprestar 1 na coluna da esquerda. Lembrando que ao emprestar 1, você tira 1 daquele valor, diminui 1 mesmo. Só que ao jogar para a direita, para a parte de cima, você não joga somando 1. Você joga adicionando 1 na dezena. Beleza? É assim que a gente vai fazer. Agora, hora de treinar. Matemática, nós precisamos treinar. E esse aqui é o nosso primeiro hora de treinar,
Então eu vou resolver esses valores aqui com vocês, prestem bastante atenção e se atentem à aplicação do que a gente viu aqui, tá? Tanto na subtração quanto na soma. Eu vou sempre procurar repetir as ideias para vocês, tá? Mesmo se estiver ficando repetitivo, a ideia é essa, é para poder fixar na sua cabeça as regras, os passos, as metodologias. Então aqui, ó, vou fazer uma soma. Na soma não tem problema o de baixo ser maior que o de cima, sem problema nenhum. Vai ter quando for na subtração e você empresta. Soma não precisa emprestar. Soma podemos dizer que é a mais fácil de todas, então. Então vou somar aqui, ó, 8 com 9. Isso aqui vai dar 17. O que acontece quando a soma dá maior do que 9? Então, ó, deu 17 aqui, ó, 17. Eu coloco o da direita embaixo e o da esquerda vai somar 1 em cima. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1, 3. E aí 3 mais 2 dá 5. Colocou certinho embaixo de vírgula, nós temos 5,37. Agora vamos para o próximo. 5 mais 2 dá 7. 1 mais 0 dá 1. 6 mais 2 dá 8. Colocou a vírgula. Agora esse aqui, ó. 3 mais 2 dá 5. 6 mais 1 dá 7. 2 mais 5 dá 7. 8 mais 2 dá 10. E a gente não sobe porque não tem mais número para poder subir. Senão nós subiríamos o 1 e deixaríamos embaixo o 0. E aí você vai colocar certinho a vírgula embaixo de vírgula. A vírgula aqui. Agora é interessante o D, né? Repara uma coisa comigo. Ó. Você vai reparar que nós colocamos vírgula embaixo de vírgula. Aí eu tenho aqui, ó, unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de nada. Aí eu tenho aqui, ó, décimo embaixo de décimo. Só que eu tenho um centésimo aqui embaixo, que é o 5, e eu não tenho um centésimo aqui. O que vai acontecer? O que nós podemos fazer? No começo, você pode tomar a liberdade de adicionar, onde não tem número, o 0 para facilitar a sua conta, tá? Então eu vou colocar um 0 em cima do 5 e um 0 embaixo do 1. Com o tempo, você já sabe que se não tem nada ali, é um 0, e aí você faz de cabeça. Isso quer dizer o seguinte: quando eu fizer essa soma, o nada vai representar o 0 matematicamente. Então é 0 mais 5 que dá 5, 1 mais 1 dá 2, 3 mais 9 dá 12, então ó, 12 fica o 2, sobe o 1, aí vai ser 1 mais 1, 2, com 0, 2. E aí você coloca a vírgula embaixo de vírgula, 22,25. Agora vamos fazer a subtração. Eu tenho 6 menos 4 dá 2. Agora aqui, ó, 2 menos 8, embaixo é maior. O que eu preciso fazer? Emprestar. Então, eu vou emprestar na coluna de cima da esquerda. Eu tenho 1. Quando eu emprestar uma unidade do 1, veja só, tenho 1, eu empresto uma unidade e vou ficar com 0. E agora eu adiciono uma dezena aqui. Então, 2 com uma dezena fica 12. Agora, 12 menos 8 dá 4. E aí eu coloco a vírgula embaixo de vírgula. Aqui, ó, 9 menos 2 dá 7. 8 menos 4 dá 4. 2 menos 7, o de baixo é maior. O que eu preciso fazer? Emprestar. Se eu empresto 1 de 1, me sobra 0. Adicionei 1 aqui, ficou 12. 12 menos 7 nos dá 5. Vírgula embaixo de vírgula, 54,7. Próximo. 6 menos 7. Não posso, preciso emprestar. Tenho 2 unidades, emprestei uma, o 2 vira 1, adicionei uma dezena no 6, ele virou 16. 16 menos 7, nós temos 9. Aí eu tenho 1, que se tornou menos 1, dá 0. Aí 8 menos 5 dá 3. 4 menos 3 dá 1. E aí eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, 13,09. E o último, repara aqui, ó, eu tenho centena, eu tenho dezena, unidade, aí eu tenho décimo, opa, ó, centésimo décimo e centésimo aqui eu não tenho na parte de baixo. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar um 0. Esse daqui eu vou fazer sem adicionar. Então agora aqui você já sabe que se não tem nada é um 0, beleza? Então vai ser assim, ó, 6 menos 0 dá 6. 7 menos 0 dá 7. 5 menos 4 dá 1. 9 menos 8 dá 1, 5 menos 1 dá 4, vírgula embaixo de vírgula, 41,176. Olha, eu tinha deixado passar aqui. Vamos fazer esses daqui também. Então vamos para a soma primeiro. Na soma, eu já sei que, olha só, no E, embaixo do 5 tem nada, é 0. Então é 5 mais 0 dá 5, 0 mais 2 é 2.
E 2 mais 3 é 5, vírgula embaixo de vírgula. Próximo, 4 mais 7 dá 11, 11 fica com 1 e sobe 1. 1 e 1, aí vai somar 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 3 mais 6 dá 9, 2 mais 7 dá 9, 1 mais nada naquele espaço seria 0, dá 1. Vírgula embaixo de vírgula, 199. Agora vamos fazer o K. 8 menos 2 dá 6. 1 menos 4. O de baixo é maior, o que eu preciso fazer? Emprestar uma unidade. Então, vou emprestar uma unidade. O 6 emprestando uma fica 5. E aí eu adiciono uma dezena aqui e vai ficar 11. 11 menos 4 dá 7. 5 menos 4 dá 1. Agora de novo, ó. 2 menos 7. O 7 é maior, o que eu preciso fazer? Emprestar uma unidade do 6. Ele vira 5. E agora o 1 vira 12. 12 menos 7 dá 5. 5 menos 5 dá 0. Vírgula embaixo de vírgula. Como que eu leio esse número? 05176. Se o 0 está à esquerda, a gente não considera ele. Então, 0,51 é a mesma coisa que 51,76. Já ouviu essa expressão, né? Fulano é 0 à esquerda. 0 à esquerda é que não importa. Assim, matematicamente, ter o 0 à esquerda do número, então do último número, sem ser o 0. Eu posso ter quantos zeros eu quiser aqui, ó. Esse número continua sendo 51,76. Então não importa o 0 à esquerda. Beleza? E aí, o L, 3 menos 6. Aqui a gente já tem que emprestar. E é interessante esse daqui, porque é o seguinte, ó. Olha como que eu fiz esse exercício. Nós vamos ter que fazer uma sucessão de pegar emprestado. Por quê? Porque eu só pego emprestado se a coluna da esquerda tem a possibilidade de emprestar sem que depois de emprestar ela fique menor, o número de cima fique menor que o de baixo. Eu quero dizer o seguinte, ó. Se eu empresto aqui, então 3 é menor do que o 6, eu preciso emprestar 1. Tá, beleza, eu tenho uma unidade, eu vou emprestar 1, vai ficar quanto? 0. Mas repara que o 0 é menor do que o 5? Ah, então eu não posso emprestar. Aí eu vou para a da esquerda. Bom, da esquerda o 4 é menor do que o 7, também não posso emprestar nela. Eu vou para a da esquerda, o 2 é menor do que o 5, também não posso emprestar nela. Então você vai fazer assim, não quer dizer que você sempre vai emprestar na imediatamente à esquerda. Você vai emprestar na imediatamente que depois de retirar uma unidade, ela fica pelo menos igual ao número de baixo para você poder fazer a subtração. Porque não adianta resolver um problema numa coluna e arrumar um problema na outra. Então o que você vai fazer nesse caso é reparar, antes de sair rabiscando, você vai reparar se o da esquerda é possível emprestar sem que ela tenha problema. Senão você vai para a esquerda dela, vai, até achar a primeira que não tem problema em emprestar. Então se a gente vem aqui, ó, o 3 é menor do que o 6, beleza. Se eu empresto da coluna anterior, bom, o 1 vai virar 0, aí o 0 fica menor do que o 5, não pode. Na da anterior, o 4 é menor do que o 7, também não pode emprestar. O 2 é menor do que o 5, também não pode. Aí o 1 tá com quem? Tá com nada. Quem que é o nada? É o 0. Opa, então essa aqui é a primeira coluna que pode me emprestar algo. Então eu corto o 1 menos uma unidade fica 0. Aí o que eu faço? Eu empresto 1 para o 12, e aí eu já vou começar agora a emprestar para a direita. Corto o 12, ele vira 11, empresto 1 para o 4, ele vira 14, corto, ele vira 13, empresto uma unidade para o 1, ele vira 11, corto, ele vira 10, empresto uma unidade para o 3, e ele vai ficar 13. Agora sim eu posso fazer a subtração. 13 menos 6 é 7, 10 menos 5 é 5, 13 menos 7 a gente tem 6, 11 menos 5 é 6, e aí 0 com nada aqui é 0, vírgula embaixo de vírgula, 0,66 é a mesma coisa que 66. Então lembra, você sempre vai para a coluna, no geral, a coluna imediatamente da esquerda já é possível fazer, se emprestar. Mas não quer dizer que tem que ser da imediatamente esquerda, tem que ser imediatamente possível, a partir do momento que você empreste, ela não vai ter problema nenhum. Porque assim, você reparou uma coisa, vamos supor que eu tenho esse número aqui, ó. 23,5 e aqui vai ser 13,4. Olha só, vou fazer essa subtração. Se eu diminuir, na verdade, deixa eu trocar o número aqui, é o contrário, esse daqui. Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 5, beleza. Repara uma coisa, o 5 está embaixo é maior que o 4, eu preciso pegar emprestado. Só que se eu vou para a coluna da esquerda e vou pegar emprestado aqui, o 3 vai virar quanto? 2. Aí ele fica menor. Então, não é só ele
não ser imediatamente menor é, depois de eu tirar uma unidade, ele fica menor? Então ele não pode ser nem igual, aqui ó, o de cima não pode nem ser igual ao de baixo, nem ser menor do que ele, né? A forma de eu resolver esse aqui seria que ser indo para a coluna da esquerda ainda, que é, tira 1 do 2, ele vira 1, aqui o 13 vira 12, e aqui o 4 vira 1. Aí ficaria aqui ó, 9, aqui 9 e aqui 0. Aí a vírgula aqui ó, 9,9. É assim que a gente vai fazer, beleza? Então agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação, nós temos que fazer da seguinte forma. Colocar numa estrutura vertical, que é essa estrutura aqui que nós estamos fazendo com a soma e com a subtração, e distribuir a multiplicação. O que seria distribuir a multiplicação? Nós vamos pegar esse númerozinho aqui e distribuir ele para todos os números de cima. Vai dar a primeira coluna. Feito isso, eu pego o número imediato da esquerda e distribuo ele para os outros 3 números da coluna de baixo. Depois eu pego o último número e distribuo ele nessa multiplicação e dá a outra coluna de baixo. O que nós vamos ter que fazer é numa certa ordem, numa certa ordem de resolver. E vai ser essa daqui, vai ser da seguinte forma. Ó. Embora não seja regra, colocar o maior número em cima vai ajudar na distribuição. Tá? Por que não é regra? Porque a gente tem essa propriedade aqui da multiplicação. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, se eu faço 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, isso aqui dá 6, né? Isso aqui não muda. Isso não vai ser verdade para todos os tipos de operações matemáticas, mas para multiplicação é verdade. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá 6. Da mesma forma, se eu pegar o número negativo, 2 vezes menos 3 dá menos 6. E menos 3 vezes 2 também dá menos 6. Então não vai alterar, independente dos sinais e valores dos números. O que nós vamos ter, depois de fazer a conta, é o seguinte. Eu vou fazer a conta e vou somar as colunas aqui. Essa primeira, segunda, terceira. Eu vou ter o número de colunas correspondente ao número de números que eu tenho aqui no de baixo, em que eu distribuí. Repara que vou ter uma quantidade de vírgulas aqui. Ó. Tenho 2 casas aqui, 2 casas aqui. Na multiplicação, o meu resultado final vai ter a soma das quantidades de casas que eu andei com a vírgula nos dois juntos. Então, quer dizer que esse número vai ter quantas casas com a vírgula? Vai ter 2 mais 2, 4. E o que eu vou precisar fazer é que a cada processo de somar coluna aqui, eu vou ter que aplicar as propriedades da soma de parcelas. Vou resolver esse e vocês vão entender tudo isso. Então vai ser assim, ó, eu tenho 2,43 e vou multiplicar por 3,18. Vamos fazer essa conta. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. Agora a gente começa a aplicar a propriedade da soma, 24. Lembra comigo, eu tenho o número da direita aqui, é o 4, ó, 24. O 4 vai ficar embaixo e quem vai subir é o 2. Aí vai ser assim, ó. Deixa eu apagar esse 2, colocar ele um pouquinho mais para cima. Isso. Eu distribuí o 8 no 3, agora eu preciso distribuir o 8 no 4. 8 vezes 4, 32. Só que agora eu somo com o 2, vai ficar 34. 34, de novo, fica o 4 e sobe o 3 lá em cima. Aí fica 2 vezes 8 dá 16. Com 3, 19. Beleza. O que a gente faz agora é o seguinte. Depende do lugar que você aprendeu. Ou vai se falar assim, ó. Coloca um 0 aqui. Ou coloca um mais aqui. Ou pula essa coluna e começa a escrever a partir da segunda coluna. Você faz do jeitinho que você quiser, que você aprendeu, que você se sentir mais confortável. Eu, quando era pequenininho, aprendi a colocar o mais. E eu coloco mais até hoje. Tá? Se você quiser colocar 0 ou só pular, deixar em branco, fica a seu critério. Uma vez que eu distribuí o 8 em todos os números de cima, agora eu preciso distribuir quem? Distribuir o 1. Então vai ser 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. Pessoal, sempre colocando um número embaixo do próximo número, tá? Senão vai ficar bagunçado e a gente vai se perder nas vírgulas e nas somas. Precisa ser organizadinho. Eu não sou o mais exímio organizador, vocês já devem ter percebido isso e perceberão isso, mas eu procuro fazer de uma forma que fique assim, pelo menos que eu consiga reconhecer, ok? Você não precisa fazer perfeitinho, mas faça de uma forma em que você consiga identificar. Agora eu distribuí também o 1, agora eu preciso distribuir o 3.
Então, olho de novo para o último número e faço o quê? Coloco um maisinho nele. Vou começar a escrever valores a partir do segundo número da esquerda. A mesma coisa que aconteceu aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. Então, número 12, ó. Fica o número da direita, sobe o número da esquerda. Fica o 2, sobe o 1. Só que, veja só, 3 vezes 4, 12. Então, ele sobe no de cima aqui. E aí você vai fazer a multiplicação e somar aquele valorzinho 1. 3 vezes 2 dá 6, com 1 dá 7. O que você faz agora é a soma desses valores. Sabendo que onde tem maisinho ou não tem nada, representa um zero. Então, nessa soma, a hora que eu fizer aqui, vai dar assim, ó. 4 mais e 0 dá 4. 3 mais 4 dá 7, com maisinho dá 7. 9 com 4 dá 13, com 9 dá 22. Então, o mesmo esquema ali, ó, 22. Fica o 2 sobre o 2. Aqui para poder somar. Agora, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. E aqui eu não tenho nada, então é 0, aqui nada é 0, com 7 dá 7. Quantas casas com a vírgula a partir do primeiro número aqui, ó, eu coloco? A partir do primeiro número, eu vou ter que andar algumas casas para a esquerda. Quantas eu ando? A quantidade somada dos dois números. Então, no primeiro número eu tenho 2, no segundo eu tenho 2, eu tenho que andar 4 casas com a vírgula. Isso quer dizer que o meu número vai ser assim, ó, a partir aqui do 4 vai ser uma casa, 2, 3, 4. Quer dizer que o meu número é 7,727,4. Essa é a multiplicação de 2,43 por 3,18. Então é assim que a gente vai fazer. Distribui cada um desses daqui, esse aqui em todos os de cima, coloca na primeira coluna. Aí, na hora de pular para a coluna de baixo, coloca um maisinho embaixo do primeiro número, ou um zero, ou nada. Começa a distribuir a partir do segundo da esquerda. Aí você distribui de novo. E lembrando que você está aplicando as regras de soma, né? Então, deu um número com duas casas, o de baixo vai ficar aqui e o de cima vai subir. E aí depois você faz a soma, lembrando que onde tem mais, zero ou nada representa zero, e você conta a quantidade de casas com a vírgula nos dois números somados para colocar no resultado. É assim que a gente vai fazer a soma.